Bem, o programa está de volta, falando sobre incontinência urinária com o Dr. Francisco Marconato, médico urologista, especialista nessa área. A urologia consiste na avaliação do sistema gênito-urinário, tanto na mulher, no homem ou na criança. Ele é especialista na área, tem larga experiência. Então vamos dar sequência ao assunto incontinência urinária. Doutor Francisco, quais são os tipos de incontinência urinária que nós temos? Muito boa, ótima pergunta. Basicamente são dois tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço e a incontinência tipo urge-incontinência, que nós acabamos de falar no bloco anterior no homem, pode ocorrer na mulher também. Então vamos tentar explicar da seguinte maneira. Incontinência urinária de esforço é como o próprio nome diz. Qualquer esforço causa uma perda urinária. Esse esforço pode ser mínimo, como o simples fato de uma pequena tosse, levantar de uma cadeira, levantar da cama, né, causando uma perda urinária, ou pode ser um esforço maior, uma atividade física, uma corrida, uma atividade na academia. Então, mas, de qualquer maneira, a perda é determinada pelo esforço. Nesses casos, doutor Mário, da incontinência urinária de esforço, via de regra, o paciente nos relata que ele não perde urina durante o sono. Está deitadinho, não perde urina. Mas no momento que, às vezes, ele levanta para ir ao banheiro pela manhã, né, nesse esforço já vai com perda urinária. O outro tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária de urgência. O nome já diz. Tem uma urgência, uma premência, aquela sensação que tem que ir no banheiro naquele momento. Por que que isso ocorre? A bexiga se contrai de tal maneira que estimula essa vontade de urinar. As causas dessa incontinência por urgência são várias, desde o próprio envelhecimento, doenças neurológicas, corpo estranho dentro da bexiga, um cálculo às vezes dentro da bexiga. A queixa do paciente é a sensação de urinar várias vezes. Um tumor dentro da bexiga pode determinar isso aí, né? Uma causa bastante comum de urgência, as mulheres que estão ouvindo o programa vão entender bem, é a mulher que tem cistite. Ela tem uma irritação na bexiga que causa essa urgência e tem que ir ao banheiro várias vezes. Lógico que a cistite é um fator limitado. No momento que ela tomou o antibiótico, vai resolver o problema, né? E a incontinência de esforço, por que que ela ocorre? Ela ocorre por uma flacidez, uma fragilidade de toda aquela musculatura que sustenta o assoalho pélvico feminino. As estruturas vão ficando mais frouxas, os ligamentos também vão perdendo a capacidade de sustentação e pode haver a bexiga caída, a uretra sai um pouco da sua posição original, então as pressões dentro da cavidade abdominal empurram essa urina de uma maneira mais fácil. Isso é muito importante. Então, as mulheres que estão assistindo o programa neste momento, talvez tenham alguma dúvida, muitas queixas, muitas vezes, eu estou rindo, dou uma gargalhada, pronto, não consigo. Já sai a urina. Ou vai fazer um esforço maior, é aquilo que o Dr. Francisco explicou. Muitas vezes independe. Qualquer lesão que ocorrer a esse nível, principalmente nas mulheres que tiveram muitos filhos. Justamente. Né? Tiveram muitos filhos, tem lesão muitas vezes ali na estrutura muscular, né? No assoalho da vesical. As mulheres, a gente relaciona a incontinência urinária feminina de esforço à gestação, mas a gente não pode fazer uma correlação muito parelha entre parto cesariana e parto natural. São coisas diferentes. Sim. Então, a gestação, pelo aumento do volume uterino, que fica comprimindo a bexiga, né? A alteração hormonal que ocorre, todas são causas que vão determinar essa tendência maior da mulher à incontinência urinária. Um parto muito traumático, muito demorado, aí sim determina essas lesões que o senhor falou, de lesões musculares, lesões de estruturas nervosas, e aí vão predispor essa mulher
a perda urinária mais para frente. Continuando a falar sobre a mulher, que eu acho que elas estão atentas, é sobre a mulher que entra na menopausa. Eu já fiz ali no início do programa, mas eu queria que tu desse mais um enfoque, porque como elas estão prestando bem atenção no programa, mais um pouquinho sobre quando começa a cair o estrogênio, mulher entra na menopausa, isso tem influência também na incontinência urinária, né, feminina. Porque já lá na nossa formação lá, intraútero ainda, a uretra e a vagina, elas têm mais ou menos a mesma estrutura, a mesma origem embriológica. Então, o que a vagina sofre com a queda do estrogênio na menopausa, a uretra também sofre. Então, ela perde o que a gente chama a lubrificação, perde o tônus, que é a capacidade de segurar. Os músculos também vão ficar com uma maior flacidez essa musculatura. E esses músculos, às vezes, não dão uma sustentação, um suporte na uretra. Porque a uretra, ela tem um espaço virtual, ou seja, ela tem que estar sempre fechada, senão vai estar passando urina. Se o músculo que sustenta essa uretra está frágil, a tendência dessa uretra ficar aberta e um esforço maior na cavidade abdominal vai comprimir a bexiga e vai determinar a perda urinária. Então, realmente, a menopausa está associada, sim, ao aumento da incontinência urinária. Outra coisa importante que muitas vezes as mulheres podem questionar, uso de determinados medicamentos. Quais são os medicamentos mais frequentes que podem causar, assim, essa incontinência urinária, assim, nas mulheres? Na realidade, os medicamentos, vamos começar um pouquinho diferente. Dos 20 aos 39 anos, estatisticamente, 7% das mulheres vão ter perda urinária. Dos 40 aos 59, em torno de 17%. Dos 60 aos 79, 23%, e mais de 80 anos, 32% das mulheres terão incontinência urinária. Então, à medida que a mulher envelhece, por essa falta de hormônio, essa frouxidão da musculatura, essas distopias, onde a bexiga cai, sai da sua posição intraabdominal e cai um pouquinho, a uretra fica mais frouxa, né? Lógico, as terminações nervosas são mais lentas para determinar essas contrações, mas é nessa fase que a mulher, às vezes, está usando algumas medicações, né, para o coração, principalmente diuréticos. E então, uma incontinência, às vezes, que não era perceptível num determinado momento, com alguma medicação, passa a ser perceptível. Como o caso do diurético, que maior aporte de líquido para dentro da bexiga, com maior frequência. Pode causar, né? E é importante a gente ressaltar que tanto a mulher jovem, mas principalmente a mulher mais idosa, que essa perda urinária é um problema social, doutor Mário, tão importante. Isso é importante. Que a gente percebe que os filhos convidam os pais para passear e eles começam a não querer passear, e às vezes não dizem isso para os filhos. Ficam retraídos, ficam dentro de casa, se sentem que vão incomodar, se sentem constrangidos com o cheiro, com o odor da urina, né? A mulher, às vezes, também começa a evitar a relação sexual com vergonha do companheiro. Então, a incontinência urinária, ela tem um impacto muito importante, psicológico, emocional na pessoa, social, profissional. Isso. E às vezes ficam achando, não, isso é normal da idade. Não, não é anormal da idade. Tem como a gente tratar essa situação. O doutor Francisco falou algo muito importante. Incontinência urinária tem tratamento. Tem tratamento. A pessoa não precisa ficar sofrendo a vida toda, porque muitas mulheres, muitas vezes, se retraem, ficam, né, com seu fator psicoemocional abalados e muitas vezes não querem comentar, não procuram o médico para realizar um tratamento adequado. Eu gostaria de dizer, como o doutor Francisco falou, a incontinência urinária tem tratamento, mulher. Você procura o médico urologista
para ele realizar o seu tratamento e corrigir, não é, doutor Francisco? É isso mesmo. E nem sempre o tratamento é cirúrgico, porque, como a gente comentou ali no início do programa, vai depender da causa, né? Então, se é uma infecção urinária, vamos tratar a infecção urinária. Se é um problema de armazenamento, vamos tratar o problema de armazenamento. Se é um problema neurológico, vamos fazer um tratamento junto com o neurologista. Às vezes nós precisamos de várias especialidades para tratar o mesmo sintoma. Às vezes você precisa ligar para o cardiologista e tentar adequar uma medicação, ligar para o neurologista. Então, muitas vezes o tratamento é, como a gente diz, multidisciplinar. Precisamos do fisioterapeuta para fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, né? No caso das doenças neurológicas, né? Justamente. Às vezes, Parkinson, por exemplo, pode comprometer. Pode comprometer. Uma distrofia muscular, pode acontecer isso aí também, né? Por exemplo, Alzheimer também, né? São doenças que muitas vezes acometem o sistema nervoso central e pode repercutir aqui no sistema urinário. Justamente. Né? Então, e requer uma ajuda de outro colega multidisciplinar justamente, para o tratamento adequado. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já, continuando sobre incontinência urinária.